Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e Vasco e nesse jogo falar especificamente sobre arbitragem. Nesse jogo não, nesse vídeo, falar especificamente sobre arbitragem. Porque dois jogadores do Vasco saíram reclamando, o Verratti e também o Maicon, e depois um diretor foi conversar com a imprensa. Mas Renato rebateu essas declarações e é óbvio que isso acaba gerando assunto. Esse vídeo é para Zapay. Tu não conhece? Um aplicativo que te ajuda a pagar o teu IPVA. Sim, em 12 vezes no cartão de crédito. Sim, com desconto de 20% usando o código do JB. Faz o seguinte, na descrição do primeiro comentário vai ter o link para tu baixar Zapay. Esse app que pela placa tu consulta todos os débitos do teu veículo. Lá tu pode pagar tudo que tu tá devendo, junta IPVA, licenciamento, multa e tal, em 12 vezes no cartão de crédito. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Então baixa Zapay para rodar tranquilo. Gente, olha só, o Verratti foi o primeiro cara a falar, centroavante, muito bom do Vasco e tal, acabou a transmissão, os caras foram lá, meteram o microfone nele e ele falou o seguinte, eu vou ler aqui o que ele disse. Um jogo que não conseguimos jogar por causa do campo, pelo rival e pelo árbitro. Eles, o Grêmio, só reclamaram depois da partida contra o Grêmio. Choraram toda a semana. Não se pode jogar futebol assim. Apitou tudo, fez tumulto, impossível, muito anti-futebol. Parece que você tem que chorar para te ajudar um pouquinho. É impossível jogar futebol assim. Foi uma partida que o campo também não tinha condições de jogar. Mas os jogadores e o treinador do Grêmio reclamaram todo o tempo. Uma lástima. Foi isso que o Verratti falou na saída do jogo, tá? O Maicon do Vasco também falou, também reclamou. E aí Marcelo Santana, diretor de futebol, foi fazer um pronunciamento na entrevista coletiva. O pronunciamento é grande, mas basicamente ele fala que o Vasco quer pontuar, como às vezes as arbitragens no Brasil são pré-condicionadas desde antes das partidas e como o árbitro se sente pressionado. Ele disse, o Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. E aí ele fala que nas bolas paradas ofensivas do Vasco, o Arthur retardava as cobranças, isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Ele falou, embora não tenha um erro grave e gritante, depois que o Grêmio chegou à frente do placar, todas as vezes que o goleiro do Grêmio ia cobrar o tiro de meta, o Arthur dava as costas. O goleiro ganha confiança para ficar retardando a cobrança. E aí fica colocando aqui algumas reclamações e tal sobre a arbitragem, o senhor Marcelo Santana, diretor, mas falando, olha, o Vasco não tem culpa, não pode pagar pelos erros que aconteceram contra o Grêmio e tudo mais. Um repórter espertamente perguntou isso pro Renato da entrevista. E o Renato, ele falou, ele respondeu, ele disse assim, tá, o Renato respondeu com uma outra pergunta, ele disse, então vocês acham que, os caras do Vasco acham que o Grêmio deveria ser prejudicado e ficar calado? E ele relembrou o seguinte, ele disse, olha, eu fui cumprimentar o árbitro quando acabou a partida, palavra do Renato, para comentar o árbitro, e estavam dois jogadores do Vasco reclamando, e eu presenciei essa situação, a televisão, na verdade, flagrou, reclamando com o árbitro que ele tinha dado os acréscimos, aí teve enrolação, teve aqueles tumultos normais do jogo, que nunca anda, e aí ele deu mais 2 minutos, fez mais alguns segundos e encerrou a partida. E aí ele disse, o Vasco reclamou porque o árbitro não completou os segundos do jogo, não deu todo o acréscimo que ele tinha prometido e tudo mais. E ele falou, a vontade que ele, Renato, tinha de chamar era dizer assim, tá, mas vem cá, quando o zagueiro de vocês, no jogo do primeiro turno, encaixou uma bola na mão, todo mundo viu, o árbitro não deu pênalti, ninguém reclamou. Aí agora, vocês estão aqui reclamando pelos segundos. Gaveta do JB, só não podemos esquecer que nesse jogo teve esse pênalti, mas também teve o pênalti do Rodrigo Eli que deu um rapa no cara por trás. Era quando o Eli não estava bem, agora o Eli já está jogando super bem. Mas fecha parênteses. Mas o Renato lembrou e disse, pô, quando teve lá, ninguém reclamou. E aí ele encerra com a situação, que o Grêmio tá até calado demais sobre a arbitragem. Na visão do Renato, o Grêmio tá até calado demais com respeito a questões da arbitragem. Eu preciso te lembrar que o Grêmio fez um longo, extenso e duro manifesto para a CBF depois do que aconteceu contra a equipe do Corinthians. Mas eu também preciso te dizer que os próprios caras do Grêmio sabem que, em geral, não anda absolutamente nada. Fazer esse tipo de protesto aí na CBF e tal, não vai acontecer muita coisa, tá bom? E fica aqui a versão do Vasco e a versão do Grêmio através do Renato Portaluppi. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.